Depois do descobrimento da América no século XV, o comércio e a mão de obra escrava vinda da África se intensificou muito por causa da necessidade de mão de obra. Mas os escravos eram apenas vistos como lucro e não eram levados com crueldade. Foi no século XVI, com a maior produção de cana-de-açúcar e a necessidade de mão de obra escrava para a produção dela, que os africanos começaram a ser trazidos de formas desumanas, que não tinham comida, água ou necessidades básicas para a sobrevivência. E os negros que sobreviviam eram maltratados todos os dias, e eles também dormiam em senzalas acorrentados para não fugirem. No século XVII e XVIII começaram a existir os quilombos, que eram escravos que fugiam e formavam uma resistência contra a escravidão. Um quilombo muito famoso na era colonial brasileira é o Quilombo de Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, que hoje é o Alagoas. No século XIX foi quando a escravidão foi oficialmente abolida pela Lei Áurea, 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II. As formas de obtenção de escravos na África pelos portugueses era feita pela troca, porque os africanos se interessavam pelos produtos portugueses, como tecido, vinhos, cavalos, ferros, que era derretido e transformado em armas. E com essas mercadorias, os africanos tinham mais status sociais e maior condição de enfrentar povos inimigos, e assim obtendo mais escravos que podiam ser negociados com os portugueses. Com o tráfico negreiro, alguns reinos africanos ficaram muito ricos, guerreando entre si para a obtenção. Com o tráfico negreiro, alguns reinos africanos ficaram muito ricos, guerreando entre si para a obtenção de escravos, para conseguir itens portugueses através do escambo. Mas isso deixou o ambiente muito hostil, principalmente na região do litoral, onde os portugueses atacavam seus barcos. As atividades econômicas dos escravos na América eram na produção de açúcar, na lavoura de algodão e tabaco, na exploração de ouro e diamante, na produção de charques e café. E na cidade também exerciam o trabalho de sapateiros, padeiros, carregadores, barbeiros, construtores e artistas. E os lugares que mais possuem escravos de origem africana eram o Brasil, Estados Unidos, Rio da Prata, Barbados, Cartagena, Jamaica, Cuba, Santo Domingo e Vera Cruz. Os escravos africanos também traziam muito da cultura deles para o Brasil. Eles trouxeram a capoeira, alguns instrumentos como o berimbau, agodô e afoxé. E na culinária, eles introduziram muitas comidas que até hoje são muito famosas, como caruru, acarajé e também a feijoada. E as principais regiões onde os africanos eram escravizados eram a Guiné, Lagos, Congo, São Paulo de Luanda, Angola e Moçambique. As condições de vida dos escravos na América eram desumanas. Eles perdiam a sua liberdade, eram separados de suas famílias e também eram botados com pessoas que não falavam as mesmas línguas, não praticavam as mesmas culturas e religião e eram abusados diariamente, fisicamente, mentalmente e sexualmente. Os escravos dormiam em senzalas, que eram geralmente superlotadas e de péssimas condições de higiene. Eles apenas se alimentavam em Lagos, Congo, São Paulo de Luanda, Angola e Moçambique. As condições de vida dos escravos na América eram desumanas. Eles perdiam a sua liberdade, eram separados de suas famílias e também eram botados com pessoas que não falavam as mesmas línguas, não praticavam as mesmas culturas e religião e eram abusados diariamente, fisicamente, mentalmente e sexualmente. Os escravos dormiam em senzalas, que eram geralmente superlotadas e de péssimas condições de higiene. Eles apenas se alimentavam de sobras e farinha. E quando estavam trabalhando, eram submetidos a vários castigos por coisas minimamente erradas para dar uma lição para os outros, como chicoteada, tempo sem comida e tempo no pelourinho. Já que a escravidão foi praticada por tanto tempo e de forma tão desumana, começaram a existir resistência a ela, como os quilombos, que eram lugares de refúgio para os negros que fugiam, as fugas, infelizmente o suicídio, as paralisações e a capoeira, que é uma forma de expressão cultural brasileira que compreende os elementos de arte marcial, esporte, cultura, dança e música. A escravidão, infelizmente, deixou uma marca muito forte no Brasil até hoje, com a ideia de que os negros são menos qualificados do que os brancos. Como é possível ver no contrato de trabalho de funcionários em empresas, onde o número de negros é muito mais baixo. Outra marca deixada é a marginalização de negros no país. Isso é devido aos seus descendentes que foram escravizados e não tinham condição e direito de possuir um patrimônio, tendo que ocupar lugares mais humildes e baratos permitidos pelos colonizadores.